Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos, mais uma EBD, né? Estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor, né? E desde já quero dar boas-vindas aos nossos visitantes, né? Quem está nos assistindo, nos acompanhando, né? Online, né? Essa aula. Que vocês sejam abençoados nesse dia tão maravilhoso, dia do Senhor, dia 11 de setembro. E hoje a nossa lição, né, é sobre uma criança que ressuscitou, né? O título é A Criança que Ressuscitou, ok? Então nós vamos orar para nós começarmos mais uma EBD. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez nesta EBD, para aprendermos mais de Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente, os nossos corações, para aprender e para receber, Senhor, a Tua palavra e guardá-la, Senhor, com todo cuidado no nosso coração, como diz a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado e uma aula, Senhor, maravilhosa na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Crianças, vamos falar então o nosso texto áureo? Hoje está facinho, né? Olha só que legal. E a nossa lição de hoje é em cima deste texto áureo, tá? Que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Isso a gente tem que guardar no nosso coração, tá bom? Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Ok, crianças? Então nós vamos agora dar seguimento, nós vamos fazer a oraçãozinha do nosso caderninho abençoado aqui, do dia 11 de setembro, tá bom? Vamos lá então. Se encontra no Salmo 11, versículo 4. O trono de Deus está nos céus, e ele vê todos os que estão na terra. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam a todos os homens. Olha como que Deus é poderoso. Orando o Salmo, Senhor, que nós amemos estar na tua casa todos os dias. Querido Deus, nos ajude sempre a ir aos cultos. Orando pelas crianças do Azerbaijão. Livre as crianças das maldades e dores causadas por homens maus. Que elas não sejam rejeitadas pelas famílias e comunidades por causa de Jesus. Vamos orar pelas crianças do Azerbaijão. Ok, crianças? Deus abençoe a vida de vocês. Agora nós vamos pelo momento do nosso ofertório, nosso momento de adoração a Deus, né? Nós vamos preparar nossa ofertinha, tá? Não esqueça do seu relatóriozinho que vocês passaram lá, o valor que vocês colocaram, para pedir o papai e a mamãezinho de vocês para ou fazer agora, né? Através do Pix, tá os dados aí embaixo, ou levar à noite, tá? Mas a responsabilidade de vocês, tá bom? De estar contribuindo, de estar adorando a Deus com a oferta. Não esqueçam, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz um calorão é boa e se a chuva cai também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa, se eu não for sair também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz um calorão e se a chuva cai, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No
dia de passeio. Se eu não for sair, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita. Agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita. Agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. É. Boa, perfeita e agradável. Agradável, perfeita e boa. Na hora de brincar, na hora de estudar também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Na hora de brincar, na hora de estudar. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita. Agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita. Agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. A vontade de Vamos lá, criança, então. Seguinte, hoje nossa lição, né, a tia Amanda vai soltar uma historinha, um desenho animado, que é em relação à nossa história, tá? Que vocês ficam bem ligadinhos aí. Eu creio que vocês vão ficar, né, até o final da aula. Depois, quando eu estiver dando as lições também, eu quero que vocês fiquem ligadinhos também, que nós vamos aprender muita coisa boa hoje, tá bom? Tia Amanda, pode soltar pra gente a historinha. Você já ficou muito, mas muito doente? Doente ao ponto de não conseguir comer nem levantar da cama e ter que ir para o hospital? Talvez o médico tenha lhe dado alguns remédios e até uma injeção. Hoje vamos aprender sobre uma garotinha que precisava muito que alguém a curasse. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava doente há algum tempo. Seus pais tinham feito de tudo para que ela melhorasse, mas ela foi ficando cada vez mais fraquinha. Os pais amam seus filhos e fazem qualquer coisa para ajudá-los a melhorar. Então, imagine como Jairo ficou angustiado ao ver que a sua única filha tinha uma doença tão grave. Ele não queria sair do lado dela. Ele chamou médicos e outras pessoas, mas ninguém podia ajudá-la. Então, Jairo pensou em Jesus. Todos falavam dos seus milagres. Esta era a última esperança de Jairo. Então ele sussurrou no ouvido da filha. Estou indo procurar ajuda. Jairo saiu de casa e foi o mais rápido que pôde até a casa de Mateus. Ele sabia que encontraria Jesus ali. Minha única filha está muito doente, pode morrer. Preciso que o Senhor venha até minha casa e coloque suas mãos sobre ela. Assim ela vai ficar boa. A fé que Jairo demonstrou agradou Jesus. No mesmo momento, ele saiu da casa e começou a seguir Jairo até a casa dele. Mas havia uma enorme multidão esperando que Jesus saísse da casa. O povo cercou Jesus enquanto ele andava. Eles se empurravam e davam cotoveladas uns nos outros para tentar abrir o caminho. De repente, Jesus parou e disse: Quem me tocou? Senhor, com todas essas pessoas aqui se empurrando, como pode perguntar quem o tocou? Pedro não podia acreditar que Jesus tinha feito aquela pergunta. Jesus continuou olhando ao redor e finalmente uma mulher se apresentou. Fui eu que o toquei, Senhor. Estou doente há muitos anos. Gastei todo o meu dinheiro tentando sarar. Achei que se eu pudesse apenas tocá-lo, eu já ficaria curada. Jesus ficou feliz ao perceber a fé daquela mulher. Ele não poderia simplesmente continuar andando e deixá-la para trás. Fique feliz. Você está curada porque teve fé em mim. Vá em paz e aproveite a vida. Antes que Jesus e Jairo continuassem a andar, um dos servos de Jairo chegou por entre a multidão e disse: Não incomode mais o mestre. Sua filhinha morreu. Pobre Jairo, que golpe terrível para o seu coração de pai, que tristeza! Mas Jesus olhou para Jairo e disse: Não se preocupe. Apenas tenha fé.
Jesus pediu que Pedro, Tiago e João o seguissem até a casa de Jairo, e eles se apressaram para chegar lá. A casa de Jairo estava cheia de gente e todos chorando muito alto. Alguns nem conheciam Jairo, mas estavam ali demonstrando a sua simpatia e chorando junto com os familiares e amigos. Mande embora essas pessoas. Sua filha não está morta, está apenas dormindo. As pessoas riram quando ouviram Jesus falar isso, porque sabiam reconhecer quando uma pessoa estava morta. Mas Jesus ignorou a sua falta de fé e levou os 3 discípulos para dentro da casa, junto com Jairo e sua mulher. No quarto da menina, Jesus ficou ao lado da cama e estendeu a mão para a garota, dizendo: Menina, levante-se. A garotinha abriu os olhos e sentou-se. Imagine o seu grande sorriso quando ela olhou para os olhos de Jesus. Vocês devem dar algo para ela comer. A filha de Jairo estava viva e saudável de novo. Jesus não se alegrava apenas em curar as pessoas, mas também em dar vida nova para elas. Jesus também veio à Terra para nos salvar da morte e nos dar a vida. Nós adoramos um Deus que dá vida eterna. Ok, crianças, vamos às aplicações. Que historinha legal, né? Essa história é muito bacana, porque hoje nós vamos aprender, né, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível, né? Na historinha nós vimos, né, que Deus é tão poderoso, Jesus é tão poderoso, e quando ele estava caminhando com aquela multidão, apareceu, Jesus estava lá conversando com a multidão, né, querendo falar com ele, um monte de gente querendo falar com ele, e veio uma mulher falando, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela foi e tocou nas vestes, saiu o poder de Jesus, sem ele nem perceber. Depois que ele, aconteceu alguma coisa aqui, saiu de mim poder. Aí a mulher foi, né, e falou que foi ela. E Jesus vai em paz, que a tua fé te salvou, né? E nós vimos que Jesus estava falando com ela ainda, e chega, né, o criado do Jairo lá, falando para não incomode mais o mestre, né, que sua filha já faleceu. E Jairo estava muito feliz que Jesus ia lá na casa dele e ia orar pela menina, né, mas aí quando ele ouviu que a filha dele tinha morrido, todo mundo acabou para ele, né, ele perdeu todas as esperanças, e agora minha filha morreu. Mas quem estava ali pertinho dele? Jesus. Jesus ouviu aquele homem falar, dando aquela péssima notícia. Aí então Jesus olha para ele e fala, Jairo, não temas, crê somente. Tá? Então nós sabemos que para Deus nada é impossível, né? Mas vamos lá, crianças. Será que para Deus nada é impossível? Mas será que, vamos pensar aqui, será que para Deus tem alguma coisa difícil? O que vocês acham, hein? Eu acho que tem, né? Na verdade, vou falar para vocês. Tem uma coisa aqui para Deus, uma coisa que Ele fez, né? Na verdade, Ele já fez, e foi muito difícil para Ele. Então, nós vamos aprender isso. O que foi difícil para Deus? O que vocês acham, né? Eu não vou falar agora não, vou falar depois. Né? O que foi difícil para Deus? Será que foi ressuscitar essa menina? Né? Foi muito poder que ele usou, né? Foi muito poder. Então, será que foi... O que vocês acham? Vamos compartilhar aí. Será que mandar o dilúvio para encher o mundo todo de água? Será que foi difícil? Eu acho que foi, né? Não sei, mas Deus é muito poderoso para fazer tudo, né? Deixa eu ver outra coisa que Deus fez. Abriu o Mar Vermelho. Nossa, ele precisou de muito poder para abrir o Mar Vermelho, né? Eu acho que não foi difícil, tão difícil assim. Eu acho que não. Mas Deus é poderoso, né? Deixa eu ver outra coisa que Deus fez aqui muito difícil. A criação. A criação, Ele, né? Foi em 6 dias a criação, né? Criou todo o universo, tudo que existe, em 6 dias, né? Com muito poder, com muita sabedoria. Hoje nós sabemos que tudo que existe foi Deus que criou naqueles 6 dias. Né, tudo perfeito, funcionando tudo perfeitamente, o sol, a lua, os planetas, o universo, tudo maravilhoso, Deus fez em 6 dias. Eu acho que foi difícil, né? O que vocês acham? Ele até descansou, né, no 7º dia, né? Então, pois é, crianças,
mas tio Júnior, o que foi difícil para Deus? Né? Então, criança, eu vou falar uma coisa que foi difícil para Deus. Mas foi muito difícil mesmo, tá? Foi muito difícil. Mas teve um motivo para que ele fez isso, né? E eu vou falar para vocês. Seguinte, quando Jesus estava chegando perto da sua morte, né, ele sabia que estava chegando a hora que Judas ia trair, né? E ele estava reunido com seus discípulos, né? A Bíblia fala que ele cantou um hino ainda, muito triste, ali aquele momento triste. E ele, né, chamou os discípulos, vamos. E os discípulos seguiram. E eles foram para um lugar, né, um jardim que tinha ali perto, chamado Jardim do Getsemane, né? E chegando lá nesse jardim, estava escurecendo já, né? Aí Jesus falou para os seus discípulos, vocês ficam aqui, que eu vou mais na frente ali, eu vou orar. Eu preciso orar, Jesus falou para eles, né? Aí eles, tudo bem, Jesus, pode ir. Aí Jesus foi, andou uma distância e começou a orar. E a Bíblia fala que quando ele começou a orar, ele foi ficando muito triste, muito angustiado. E ele orava assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele terminou essa oração e voltou lá para ver os seus discípulos. E eles estavam dormindo. Jesus, naquele momento triste ali, estava dormindo. E Jesus, vocês estão dormindo? Vocês não podem orar comigo nem uma hora? Poxa vida, né? Vocês precisam orar e vigiar. E Jesus foi outra vez, né? No mesmo lugar e orou outra vez. Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E voltou lá, os discípulos estavam dormindo de novo, vocês acreditam? Pois é. Aí Jesus falou com eles, vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês precisam estar orando. E Jesus foi lá de novo sozinho. E a Bíblia diz que ele se pôs em agonia. Agonia, angústia, é uma tristeza muito forte mesmo. E ele ficou tão triste que a Bíblia fala que ele entristeceu até a morte. E ele ficou tão triste, crianças, mas tão angustiado, que a Bíblia fala que o suor do seu corpo, assim, em vez de sair água, saiu sangue. Tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, de tão angustiado que ele ficou. Isso foi porque ele estava tão angustiado, porque foi muito difícil aquele momento que estava chegando. Ele sabia que Judas estava vindo para trair ele, né? Então ele estava chegando a hora da sua morte. Mas olha só que interessante, crianças. Jesus estava nessa tristeza profunda, na verdade, não é nem por causa da morte, do sofrimento, da dor da morte, né? Ele ia ter as mãos furadas, os pés pregados naquela cruz, seu corpo levantado. Eles iam colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, eles iam chicotear ele. Jesus não estava triste, não era por isso, por causa do sofrimento físico dele. Ele ficou nessa tristeza profunda, mas profunda, crianças. Eu vou falar para vocês que isso foi muito difícil para Deus, foi muito difícil para Jesus. Porque ele estava ali naquela cruz, naquele momento ele sabia que ele ia levar nas suas costas, nos seus ombros, o meu pecado. Ele estava ali levando o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Estava sobre os seus ombros. Isso foi muito difícil para Jesus. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus é muito santo. Ele é santo, mas santo. Ele é muito santo. E ele não pode ver o mal. E naquele momento ali ele sabia que o pecado de toda a humanidade ia estar sobre os seus ombros. Isso foi muito difícil. Então, mas mesmo assim, ele foi e seguiu o seu caminho. E chegou e foi levantado naquela cruz. E quando ele chegou naquela cruz, ele deu um brado. Porque o próprio Deus,
o próprio Pai, não suportou ver Jesus levar o pecado de toda a humanidade. E Jesus virou o rosto para Jesus, virou as costas para Jesus. E Jesus gritou com toda a sua força, deu um brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Crianças, isso foi muito difícil, isso foi a coisa mais difícil do universo. Jesus estava ali levando o meu pecado, levando o pecado de toda a humanidade, e Deus não suportou aquele momento. E Deus estava fazendo isso por amor a mim, por amor a você, para nos dar a vida eterna. O amor de Deus foi o que motivou Ele a suportar essa obra tão difícil que Ele fez. Por isso nós devemos amar Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e ser muito grato a Ele, porque o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, o que Ele fez por toda a humanidade. Crianças, foi muito difícil. No textuário de hoje diz que para Deus nada é impossível, mas isto que Ele fez foi difícil, mas Ele venceu. Ele venceu, Ele foi poderoso. A obra mais difícil que Ele fez, mas Ele venceu. Ele hoje é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna, por amor de mim, por amor de você, crianças. Então, para Deus nada é impossível. Não há problema difícil para Deus. Não pense que você, por ser criança, Deus não vai te ouvir. Ele já morreu, a coisa mais difícil Ele já fez por você. Então, qualquer problema que você tiver, pode ser o mais difícil que for. Jesus, Ele vai resolver. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, porque Ele provou este amor profundo por nós. Amém, crianças? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês nunca possam esquecer desta lição, que Deus fez uma coisa difícil. Para Deus houve uma coisa difícil, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Nesse dia maravilhoso. Amém? Vamos orar então para agradecer a Deus por esta lição. Senhor, muito obrigado, Jesus, pois nós aprendemos aqui que o Senhor venceu esta obra que o Senhor fez, que nós aprendemos, Senhor, que foi muito difícil, mas o Senhor venceu. Venceu para nos dar a vitória, para nos dar a vida eterna e preparar um lugar maravilhoso para nós estarmos contigo. Muito obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Amém. Vamos fazer a nossa lição, então? Bora lá? Número 1, então, crianças, vamos lá. Ligadinho aí, hein? Número 1, troque os símbolos pelas letras e descubra o que Jesus disse para a menina ressuscitar. Vocês conseguiram? Eu acho que sim, né? Menina, levante-se. Número 2, risque o rosto que mostra que Jairo chegou até Jesus e circule o rosto que mostra como Jairo ficou no final da história. Essa é fácil, né? Ficou muito feliz, né? Número 3, responda preenchendo os quadrinhos. Qual é o nome da cidade que aconteceu o milagre? Cafarnaum. Letra B, como se chamava o chefe da sinagoga que estava com a filha doente? Essa é facinho, né? Jairo. Letra C, qual era a idade da menina que recebeu o milagre? 12 anos. E quem ressuscitou a menina? O Todo-Poderoso, que fez uma obra difícil por nós? Jesus. Glória a Deus, criança. Que Deus dê um dia abençoado à vida de vocês. Amém.